Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 30 de setembro de 2019, e o nosso tema hoje é Tempestades no Umbral. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. E antes de começarmos, um recadinho rápido. Nós estamos com uma pesquisa chamada Casas de Fé, cujo objetivo é conseguir o maior número possível de indicações, seja de centros espíritas, de terreiros de umbanda, de casas espiritualistas, enfim, não importa a religião. Nós queremos conhecer as casas, obter os seus endereços e disponibilizar essas informações para as pessoas que acompanham este canal, para que elas tenham indicações de locais confiáveis onde elas podem estar frequentando. Então, este é um projeto muito importante e que todos podem contribuir de forma muito simples. Portanto, se você frequenta alguma casa, é uma casa séria, é uma casa que trabalha para caridade, não importa qual a vertente, qual a religião. Se é uma casa boa para você, então certamente poderá ser boa para outras pessoas. O que eu te peço é que você clique aqui na descrição do vídeo, clique no link da pesquisa, leva menos de 1 minuto e tenha certeza que a informação que você fornecer sobre a casa que você frequenta poderá ajudar outra pessoa a conhecer também essa casa e se beneficiar com ela. Tudo absolutamente gratuito, muito simples, basta clicar no link e preencher as informações, ok? Assim, você estará contribuindo para que outras pessoas possam encontrar um bom local para frequentar, ok? Bem, vamos então para o nosso tema. Já há bastante tempo que eu gostaria de falar sobre esse assunto, mas acho que chegou a hora, até porque é um tema um tanto quanto pesado, mas eu acho que vale a pena refletirmos a este respeito, porque é algo que nós poderemos inclusive vivenciar ou mesmo presenciar estando do lado de lá. Muito bem, muitas pessoas quando vão estudar sobre o umbral, elas ficam confusas porque as narrativas, por vezes, falam de um local cuja descrição não se assemelha por completo. Por exemplo, existem obras que vão falar do umbral como um lugar de trevas, escuro, sombrio. Existem outros livros que vão falar do umbral como uma região de nevoeiro, uma região cinza. Existem outras literaturas que vão falar de vales, de cavernas, grutas, etc. Bem, a explicação para isso, na verdade, é muito simples. Se você já viu uma cebola partida ao meio, você deve ter notado que ela possui vários anéis. Essa é uma analogia muito simples para entendermos as diversas esferas espirituais que estão ao redor da Terra. Imagina que o nosso plano material está ali, centralizado no meio da cebola, e que cada anel daquele representa uma esfera espiritual diferente, um grau de materialidade diferente e, portanto, a habitação de espíritos diferentes. E aí você vai ter ideia da vastidão do mundo espiritual. O umbral não é como se fosse uma cidade que se pode apontar no mapa e dizer isto é umbral, delimitado ali a um círculo, a um quadrado, a um retângulo, ao que quer que seja. O umbral, na verdade, é uma esfera espiritual tão vasta, em termos geográficos, se poderíamos dizer assim, quanto a própria Terra. Então, da mesma forma que a paisagem lá do Amazonas não é igual à paisagem lá do Saara, assim como a paisagem aqui de Minas não é igual à paisagem da Sibéria, o umbral também possui os seus relevos, os seus climas e as suas nuances.
É por essa razão que a literatura vai sempre descrevê-lo de uma forma diferente, dependendo da região em que o espírito estava passando por aquele processo, tendo aquela vivência. Todas elas vão concordar que se trata de uma atmosfera pesada, um local em que os espíritos perturbados são reunidos, que tende a ser escuro ou pelo menos com muitas neblinas, um lugar triste, muitas vezes apavorante, com muitos espíritos perturbados, doentes, etc. Mas essas diferenciações entre literatura se explicam pela diversidade, pela vastidão dessa esfera, ok? Bem, hoje então nós vamos falar sobre um pequeno trecho do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier em 1957. Por isso eu disse que essas informações já estão disponíveis à humanidade há muito tempo e convém a todos aqueles que sinceramente se interessam em estudar este universo conhecer essas obras e aprofundar os seus estudos. Bem, aqui no livro Ação e Reação, nós vamos ler um trechinho onde André Luiz está conversando com Druso, um espírito responsável por uma instituição que ficava dentro do umbral e que é responsável por acolher aqueles espíritos em sofrimento para que eles possam então começar a sua jornada espiritual pelo esclarecimento e pelo amor. Só que o André Luiz se espanta naturalmente ao observar que está havendo uma tempestade do lado de fora da instituição. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, livro Ação e Reação, André Luiz, por Chico Xavier, página 9, que diz o seguinte: enquanto nos entendíamos, reparávamos lá fora, através do material transparente da larga janela, a convulsão da natureza. Ventania ululante, carregando consigo uma substância escura, semelhante à lama aeriforme, remoinhava com violência, em torvelinho estranho, à maneira de treva encaixoeirada, e do corpo monstruoso do turbilhão terrível, rostos humanos surgiam em esgares de horror, vociferando maldições e gemidos. Apareciam de relance, jungidos uns aos outros, como vasta corrente de criaturas agarradas entre si em hora de perigo, na ânsia instintiva de dominar e sobreviver. Druso, tanto quanto nós, contemplou o triste quadro com visível piedade, a marear-lhe o semblante. Fixou-nos em silêncio, como a chamar-nos para a reflexão. Parecia dizer-nos quanto lhe doía o trabalho naquela paragem de sofrimento, quando o Hilário interrogou: por que não descerrar as portas aos que gritam lá fora? Não é este um pouso de salvação? Sim, respondeu o instrutor sensibilizado, mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. E depois de pequeno intervalo continuou: para cá do túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa: o encontro com feras humanas, que habitavam o templo da carne, a feição de pessoas comuns. Se acolhidas aqui, sem a necessária preparação, atacar-nos-iam de pronto, arrasando-nos o Instituto de Assistência Pacífica. E não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. Apesar da explicação firme e serena, concentrava-se Druso no painel exterior, tal a compaixão a desenhar-lhe na face. Logo após,
recompondo a expressão fisionômica, o instrutor aduziu: somos hoje defrontados por grande tempestade magnética, e muitos caminheiros das regiões inferiores são arrebatados pelo furacão como folhas secas no vendaval. E guardam consciência disso? Indagou Hilário perplexo. Raros deles. As criaturas que se mantêm assim, desabrigadas depois do túmulo, são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. Trazem o íntimo turbilhonado e tenebroso, qual a própria tormenta, em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem. Odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Alojá-los de imediato nos santuários de socorro aqui estabelecidos será o mesmo que asilar tigres desarvorados entre fiéis que oram num templo. Mas conservam-se interminavelmente nesse terrível desajuste? Insistiu meu companheiro agoniado. O orientador tentou sorrir e respondeu: isso não. Semelhante face de inconsciência e desvario passa também como a tempestade, embora a crise, por vezes, persevere por muitos anos. Batida pelo temporal das provações que lhe impõe a dor de fora para dentro, refunde-se a alma pouco a pouco, tranquilizando-se para abraçar, por fim, as responsabilidades que criou para si mesma. Quer dizer, então, disse por minha vez, que não basta a romagem do purgatório do espírito depois da morte, nos lugares de treva e padecimento, para que os débitos da consciência sejam ressarcidos. Perfeitamente, aclarou o amigo, atalhando-me a consideração reticenciosa. O desespero vale por demência, a que as almas se atiram nas explosões de incontinência e revolta. Não serve como pagamento nos tribunais divinos. Não é razoável que o devedor solucione com gritos e impropérios os compromissos que contraiu mobilizando a própria vontade. Aliás, dos desmandos de ordem mental a que nos entregamos, desprevenidos, emergimos sempre mais infelizes, por mais endividados. Cessado a febre de loucura e rebelião, o espírito culpado volve ao remorso e à penitência. Acalma-se como a terra que torna a serenidade e a paciência, depois de insultada pelo terremoto. Não obstante, amarfanhada e ferida. Então, como o solo que regressa ao serviço da plantação proveitosa, submete-se de novo à sementeira renovada dos seus destinos. A atormentada expectação baixara sobre nós, quando Hilário considerou: se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo, alguns dias por ano, não à maneira do sono físico, em que se refazem, mas com plena consciência da vida que as espera. Sim, ajuntou o orientador, isso realmente modificaria a face moral do mundo. Entretanto, a existência humana, por mais longa, é simples aprendizado em que o espírito reclama benéficas restrições para restaurar o seu caminho. Usando nova máquina fisiológica entre os semelhantes, deve atender à renovação que lhe diz respeito, e isso exige a centralização de suas forças mentais na experiência terrena a que transitoriamente se afeiçoa. Bem, o texto continua com outras explicações, mas para a nossa reflexão isso basta. Tentem imaginar vocês dentro da atmosfera umbralina, em uma instituição de socorro e amparo aos espíritos sofredores, de repente observarem através da janela
uma tempestade, como se fosse um tornado, pela forma como ele descreve, né? Passando com ventos em alta velocidade e com isso também arrebatando aqueles espíritos que não tinham ainda evolução suficiente para serem acolhidos à instituição, que se permaneceram durante muito tempo apegados à rebeldia e principalmente à colheita do mal que semearam na terra. Então esse tornado vai passando, vai arrebatando essas almas, e dentro ali daquela tormenta muitas vezes era possível fixar o rosto naquelas pessoas. Parece uma coisa de filme de terror, não é? Ou será que muitas vezes os filmes de terror é que vão buscar inspiração nessas paragens? É muito importante compreender que essas atmosferas umbralinas não são criadas por Deus para punir aqueles espíritos ruins. São criadas pelos próprios espíritos ruins que, pensando e vibrando o mal o tempo todo após a morte, reunindo a centenas, milhares de espíritos, a matéria mental que exteriorizam, sendo tão grosseira, tão violenta, acaba dando origem a toda essa atmosfera turbulenta, sombria, que nós chamamos de umbral. Então, umbral nada mais é do que a criação das mentes inferiores que se amontoam a milhares, porque milhares de pessoas desencarnam todos os dias em péssimas condições espirituais, por terem sido na Terra pessoas ruins, por terem feito mal, por terem usado a sua saúde para trazer violência, dor e sofrimento a outras pessoas. A balança divina é perfeita e, sem dúvida, não deixa escapar nenhum mal cometido. Mas não pensemos que basta ao espírito estar num local de sofrimento desse para já ter quitado a sua dívida, não. Porque o espírito precisa sempre reparar o mal que ele causou. O sofrimento que ele encontra após a morte é apenas a primeira etapa do caminho de dor que ele próprio escolheu para si quando decidiu ir para o mau caminho. Então esses espíritos estão vivenciando esses processos de sofrimento porque escolheram a dor como a escola que poderá lhes modificar. Quando estiverem abatidos pelo sofrimento e deixarem qualquer ímpeto de maldade de lado, qualquer ímpeto de revolta de lado, sem dúvida os bons espíritos poderão se aproximar e poderão socorrê-los. E eles então iniciarão a marcha evolutiva que essa obra aborda em todos os seus capítulos. Então, se você tem interesse nesse assunto, se você quiser saber como é recebido do outro lado aquele espírito que fez o mal, aquele espírito que desencarnou em péssimas condições espirituais, e quais os tormentos que ele vai passar, como quais são os caminhos de luz que serão oferecidos a ele, eu recomendo que você leia essa obra, Ação e Reação, André Luiz Chico Xavier. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.